favor, deixe seu celular de lado agora, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Ela vai passar pela sua cabeça, vai descer no seu coração, e eu espero que ela encontre lugar aí no seu coração. Abra sua Bíblia no Salmo de número 42, para os versículos 1 e 2. Salmo 42, verso 1 e 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Levanta a mão e diga: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quero falar com você hoje sobre o tema sede por mais de Deus. Nesse texto, o grande rei Davi, rei de Israel, ele abriu o seu coração. Interessante porque ele teve coragem de falar das profundezas da sua alma, de declarar aquilo que ele sentia, do desejo do mais profundo do seu ser. Ele abre o seu coração e ele diz: a minha alma tem sede de Deus. E ele usa como exemplo um animal que é conhecido naquela região e também na África, em outros lugares, a corça. Tem uma espécie de corça que vive lá nas montanhas, mas chega um momento que ela está com tanta sede que ela desce e precisa encontrar água para beber. E quando ela está fugindo também dos predadores, ela precisa de água para passar pelas águas, disfarçar ou despistar os predadores. Davi, conhecendo isso, ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma assim suspira por ti, ó Deus. Então ele disse: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu espero que seja assim hoje que você entrou nessa casa. Eu espero que esse seja o motivo que te trouxe aqui hoje de manhã. Que não seja um ato religioso, um momento de religiosidade, mas seja um momento que você veio porque você tem sede do Deus vivo, do Deus do céu, o Criador do universo, aquele que te ama e que deu Jesus em seu lugar. Você ainda tem sede de Deus, meu irmão? A sua alma tem sede de Deus? Se você tiver sede, você vai querer, desejar crescer mais. Só teremos um reavivamento espiritual se tivermos sede pela presença manifesta de Deus na nossa casa, na nossa célula, no nosso grupo familiar, nos nossos cultos de celebração. O objetivo do culto não é apresentar nada, é atrair a presença manifesta de Deus. Diga amém. A igreja se move em torno do trono de Deus, no nome de Jesus, o nome mais precioso do universo, o nome mais glorioso do universo. Diga amém. A igreja não promove o avivamento, mas ela pode preparar o caminho do Senhor, para que Ele venha e se mova no nosso meio e derrame do seu Espírito sobre as nossas vidas. Diga aleluia. Deixa eu abrir um parênteses e falar, hoje, durante essa mensagem, há 2 anos quase que a gente não faz apelo, mas hoje, durante essa mensagem, você vai poder responder ao Espírito Santo de Deus.
À medida que o Espírito Santo for falando, você vai responder o Espírito Santo hoje de manhã. Você não vai deixar para depois. Nós vamos acabar com essa mentira do diabo, que você não pode responder ao Espírito Santo de Deus. Você vai responder ao Espírito de Deus nesta manhã. Diga amém. Você está disponível ao Espírito? Está pronto para Ele? Deus vai falar muito no seu coração. Em primeiro lugar, o Senhor Deus nos convida para subir ao monte ao seu encontro. O Senhor, diga comigo, o Senhor Deus nos convida para subir o monte ao seu encontro. Talvez você está estranhando porque eu estou usando a palavra monte. Aqui eu tenho em mente o Monte Sinai. Porque quando Deus se manifestou a Moisés lá no Sinai, também chamado de Horebe, Deus disse a Moisés que quando ele tirasse os filhos de Israel do Egito, não era para levar o povo direto para a terra prometida, a terra de Canaã, não. A primeira missão de Moisés era levar o povo ao monte de Deus, ao encontro de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ser ministrado pelo próprio Deus. Só então, depois de ter uma experiência com Deus, é que eles poderiam caminhar em direção à terra prometida. Diga amém. O plano de Deus era esse. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo de número 3, verso de 1 a 6, nós vemos que Moisés teve aquela visão linda da sarça que estava incendiando. E ele caminhou, olha o texto aí. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu vou até lá ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Então Deus se apresentou a Moisés dizendo: eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Diga amém. Tudo começou neste encontro. Agora Moisés está com 80 anos, e agora ele tem uma experiência real, uma experiência pessoal, uma experiência prática com Deus. Na verdade, quando ele caminhou em direção àquela sarça, ele estava caminhando em direção a Deus. Diga amém. Quando você veio para cá, para esse culto hoje, você não veio para mais um culto, você veio em direção a Deus. E Ele está na casa, Ele está presente neste lugar, e você precisa ouvir a sua voz e obedecer. Diga amém. E Moisés foi para o Egito. Você conhece a história. Quando ele tirou o povo do Egito, ele fez o que Deus havia dito. Ele levou o povo a Horebe, monte de Deus. E no primeiro dia do terceiro mês, depois de 2 meses de jornada, de caminhada, no primeiro dia do terceiro mês, eles chegaram na península do Sinai, naquele mesmo lugar que a sarça, lá da experiência da sarça. Então Deus veio até Moisés, e Deus disse: prepara o povo, Moisés, porque de hoje a 3 dias, Deus disse: prepara o povo hoje e amanhã, porque no terceiro dia Ele disse: eu vou descer. E Moisés estava cumprindo um projeto de Deus, que era tirar Israel do Egito e levar ao encontro de Deus. Pois bem, a nossa missão aqui é levar você ao encontro de Deus. Diga aleluia. Primeiro eles precisavam conhecer o Senhor Deus,
antes de ir para a terra prometida, porque se eles fossem para a terra primeiro, eles iriam amar mais a bênção do que o abençoador, e eles iriam se perder. Mas se eles tivessem um encontro com Deus no Sinai, eles iam aprender a andar com Deus, e eles iam entender que a terra era a bênção, mas o relacionamento com Deus é infinitamente maior. Diga amém, diga glória a Deus. Só depois do encontro com Deus. Êxodo 3, versículo 12. Êxodo 3, 12. Deus disse a Moisés: eu estarei com você, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Diga amém, diga amém. O seu monte, o Sinai hoje é este lugar, é essa casa. Você está na presença de Deus. Diga aleluia. Agora preste atenção, porque você vai começar a entender essa mensagem a partir de agora. Os homens de Israel então foram convidados para subir o monte Sinai ao encontro de Deus, porém eles não quiseram. Olha o que está em Êxodo 19, versos 10 e 11, depois Êxodo 20, 18 a 21. O Senhor Deus disse a Moisés: vá ao povo, consagre-nos no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e sejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Deus, numa manifestação gloriosa, no terceiro dia ia descer. Eles não iam ver a face de Deus, mas eles iam ver a manifestação da glória e do poder de Deus naquele monte. Diga amém. Agora, olha o que acontece. Deus desceu, Deus falou com eles do monte. Capítulo 20 de Êxodo, todas essas palavras aí dos 10 mandamentos, Deus falou audível para eles. Agora, capítulo 20 de Êxodo, versos 18 a 21. Presta bem atenção, porque aí está o cerne da mensagem de hoje. Todo o povo presenciou os trovões no monte Sinai, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Diga, o povo ficou de longe. Diga de novo, o povo ficou de longe. Que essa não seja a sua atitude hoje de manhã. Que essa não seja a sua atitude hoje, neste culto. O povo ficou de longe, e eles disseram a Moisés: fale-nos você, ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Agora de novo, o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Qual é a sua decisão agora de manhã? Você vai ficar de longe ou você vai mergulhar na nuvem de Deus? Vou perguntar de novo, qual é a sua decisão agora de manhã? Você vai ficar de longe observando ou você vai mergulhar na presença de Deus? Deus chamou os homens de Israel para subir um monte ao encontro dele, para estarem face a face com ele, para ouvir a sua voz, para aprender dele, para orar, para adorar, para estar com ele. Mas infelizmente os homens tomaram a decisão errada, e eles ficaram em pé, e eles disseram: Moisés, você vai sozinho, você ouve Deus. A decisão foi tão errada que eles disseram: nós não queremos nem que Deus fale conosco, que Deus fale só com você, e você fala conosco. Misericórdia. Culto é o lugar onde todos precisam ouvir a voz de Deus e mergulhar na nuvem da glória de Deus. Essa decisão foi terrível, porque só Moisés mergulhou, só Moisés ficou face a face com Deus. O que Deus tem para mim, Ele tem para você, meu irmão. Deus não tem filhos prediletos. O que Ele faz em qualquer lugar do mundo, Ele quer fazer no meio do seu povo.
Mas você precisa parar de ser um observador e mergulhar e entrar na presença de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha temor pela sua santidade, que você não banalize o sagrado. Foi o que Moisés disse. Mas ele nos convida para subir o monte. Ele nos convida para subir o monte. Deus está falando com algumas pessoas aqui muito forte, porque há muitos que já tiveram vida de oração e abandonaram nesse período. E Deus está com saudade de você. Ele fala: mergulha de novo, meu filho. Entra de novo na presença. O monte pode ser o seu quarto de oração, pode ser o prédio que você subia para orar lá em cima, pode ser seu lugar secreto, pode ser esse lugar agora de manhã. O chamado de Deus era para que os homens subissem para ouvir sua voz, para aprender de Deus, para receber os ensinamentos de Deus, os mandamentos, os princípios e os valores. Agora preste atenção num detalhe: quem não sobe ao monte, quem não mergulha na nuvem de Deus, com muita facilidade cai no pecado. Preste bem atenção, essa é uma palavra muito séria, muito profunda. Quem não mergulha na presença de Deus, com muita facilidade cai no pecado. Aqueles homens de Israel que não quiseram subir ao monte com Moisés ao encontro de Deus, Moisés demorou alguns dias, 40 dias para ser mais preciso, lá no monte, em jejum e oração. E naqueles dias eles tomaram a decisão de fazer ídolos, bezerro de ouro, e eles estavam debaixo da nuvem que os cobria, eles estavam comendo do maná, eles estavam bebendo da água que brotava da rocha, e eles fizeram um bezerro de ouro diante da face de Deus, numa afronta terrível ao Deus do céu. Olha o que está em Êxodo capítulo 32, versos de 1 a 4, presta atenção nisso. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão, que era o irmão de Moisés. Ele disse: levante-se, faça para nós deuses, com D minúsculo, deuses para que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tire as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos, suas filhas, tragam para mim. Então todo o povo tirou as argolas das orelhas e trouxe a Moisés. E este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então eles começaram a dizer: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Misericórdia. Quem não sobe o monte cria ídolos. Quem não sobe um monte cria outros deuses. Quem não sobe um monte para estar com Deus começa a inventar coisas. Com essa atitude dos homens de Israel, eles caíram em pecado gravíssimo, pecado da idolatria e da rebelião contra Deus, porque eles não quiseram subir e eles caíram no pecado. Meu irmão, você retoma a sua vida de oração, ou você pode cair em pecado, porque quando você começar a orar, a vida de oração vai te afastar do pecado, mas o pecado vai te afastar da vida de oração. Hoje eu quero te encorajar a não deixar para amanhã. Esse não pode ser mais um culto. Esse não pode ser mais um culto que você vem e fala assim: amanhã eu começo a orar, terça-feira eu começo, pastor. Há quanto tempo você está procrastinando, deixando para depois, e o diabo vai te enrolando, vai matando você espiritualmente, e você está sempre deixando para depois aquilo que já era para estar profundo. A sua vida de oração era para estar profunda, perseverante. Você já era para estar vivendo um avivamento. Alguns já eram para ser mestre, estão lá atrás, porque estão dando lugar ao inimigo, que está dizendo: deixa para amanhã. Até falei, isso é procrastinação. Até falei no culto das 8h30, quando eu era bem criança, bem pequena. Eu morava na fazenda, na roça. Eu era bem criança. Meu pai tinha uma terra boa, uma vida simples, mas eu gostava muito. E à noite, aquela noite de lua bonita,
a casa era bem limpa em volta da casa. A gente ficava na porta da casa, lá na fazenda. Minha mãe contando histórias. Todas aquelas histórias que mãe conta para os filhos. Naquela época contava muito mais, porque não tinha celular, e nem TV na roça, e nem nada. Mas era bom. Mas ali a gente escutava um pássaro que cantava no mato. É um pássaro da família das corujas. Traduzindo o cântico dele, era assim: amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Todo dia eu escutava isso aí. Amanhã eu vou. Só que ele nunca ia. E nunca mudava o cântico. Semana passada eu fui pregar lá no Pará, lá em Redenção, bem longe daqui, na igreja de um amigo meu. O pastor Elber foi junto, pregou na igreja nossa lá, o pastor Irenildes. E nós ficamos na chácara do pastor. Ele tem uma chácara na beira da mata, assim. E sábado à noite, domingo à noite também, nós estávamos lá sentados do lado de fora. E de repente, 50 e poucos anos depois, eu escuto o pássaro, da mesma família, aquele pássaro cantando: amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Eu falei: puxa, passaram mais de 50 anos e ele está cantando a mesma coisa. Amanhã eu vou. Parece engraçado, não é? Agora, quero aplicar isso. Exatamente isso que você está fazendo com Deus há muitos anos. Deus está te chamando para uma vida profunda, para mergulhar, para subir um monte, para estar com Ele, para deixar essa vida religiosa, para deixar essa vida rasa, para mergulhar nas profundezas de Deus. E você está dizendo: amanhã, Deus, semana que vem, Deus, mês que vem, Deus, ano que vem, Deus. Eu pergunto: até quando Deus vai ser misericordioso de nos esperar, a gente dizendo que a gente vai amanhã? Só que amanhã nunca chega, porque todo dia a tua própria agenda mata a tua espiritualidade. Você se envolve com tantas coisas e não está sobrando esse tempo para Deus, pois nunca vai sobrar. E Deus não quer a sobra, Deus quer as primícias do meu dia e do seu dia. Para Deus não vale as sobras, para Deus são as primícias. Diga comigo: as primícias. Minhas irmãs, meus tempos, torre de oração aqui o dia todo. Ofereça um tempo a Deus, ou lá na sua casa. Meus irmãos, a torre de oração está ali. Está na hora dos homens oferecer as primícias a Deus. Isaías 55:6 diz: busca o Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto pode ser encontrado. Invoca enquanto Ele está perto. Vai chegar um dia que muita gente vai querer buscar a Deus e vai ser tarde demais. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o dia de buscarmos a face do Senhor de todo o nosso coração. Faça alguma coisa para Deus, faça um barulho para Deus e diga: Deus, é hoje. Você não acredita nisso, né? Jeremias capítulo 29, versos 11 a 13, nos diz que temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Olha para frente, acompanhando nos telões. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o vosso coração. Dá um amém aí, meu irmão. Segundo lugar, aceite o convite do Senhor Deus e pela fé suba ao seu encontro. Diga comigo: aceite o convite do Senhor Deus e pela fé suba ao seu encontro. Agora, meu irmão, é a sua vez. Aquela geração de homens perdeu aquela oportunidade.
Deus veio de uma forma visível com a sua glória sobre as montanhas do Sinai e os convidou a subir e eles rejeitaram. Mas eu e você somos chamados hoje, não é para subir o Sinai, é pela fé, entrarmos na presença de Deus, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos inaugurou através do véu. Moisés obedeceu ao chamado de Deus, não só para libertar o povo, não só para levar o povo para a terra prometida, mas Moisés recebeu e obedeceu o chamado de subir o monte ao encontro de Deus. Meu irmão, olha para mim, se ninguém nessa manhã quiser mergulhar na nuvem de Deus, que você mergulhe sozinho, porque no dia do tribunal de Cristo, ninguém que está aí do seu lado vai prestar conta por você, mas você vai prestar conta diante de Deus. Então hoje, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, comece a responder ao Espírito Santo nessa manhã, porque Ele está te dando a oportunidade de mergulhar na glória da presença dEle, na nuvem dEle. Aqueles homens não quiseram, eram milhares que foram chamados, mas um homem quis, um homem. E por causa desse homem nós temos aqui os 5 primeiros livros da Bíblia. Se Moisés não tivesse subido, nós não teríamos. Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia se você puder, e eu quero te encorajar, venha para cá trazendo a Bíblia, levante a sua Bíblia, a Bíblia de papel agora. Sabe por que você tem esses 5 primeiros livros aí escritos? Porque quando Moisés subiu lá no monte, ele recebeu essa revelação, ele recebeu de Deus, ele viu a glória de Deus, Deus falou com ele cada palavra que está aí no Pentateuco, e ele pôde escrever, porque ele esteve face a face com o Criador dos céus, da terra, o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, o nome sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso você carrega aí cada palavra que Deus falou àquele homem que subiu ao monte ao encontro de Deus. A vida cristã pode ser só isso mesmo que você tem vivido, ou você pode mergulhar e receber toda a plenitude de Deus. A escolha é sua. Eu já fiz a minha escolha. Eu quero mergulhar diariamente na presença de Deus, e eu quero encorajar você a mergulhar, porque você é chamado não para fazer alguma coisa, você é chamado para estar com Deus, e o fazer tem que ser resultado do estar com Ele, de ser um com Ele. Diga amém. Mais uma vez, vou ler com você Êxodo capítulo 20, verso 18 a 21, que diz: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando tremeu de medo e ficou de longe, e disseram a Moisés: fala você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu: o povo, não tenham medo, Deus veio provar vocês, para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo ficou de longe, em pé. Moisés se aproximou e entrou na nuvem onde Deus estava. Você não veio aqui para observar nada, você não veio aqui para filmar nada, você não veio aqui para julgar nada, você não é juiz, você veio aqui para mergulhar na presença manifesta de Deus. Você está aqui para mergulhar. Tem uma música que um grupo gravou, acho que em 2019, o grupo Moradas gravou uma música bonita, muito cantada, foi muito cantada no Brasil. Nessa música ele diz: eu vou subir um monte, ele diz: eu vou ficar lá até te encontrar. Uma música bonita, é muito bonito cantar essa música,
Mas eu desconfio que a maioria dos cristãos do Brasil que canta essa música nunca mergulharam na presença de Deus, nunca imergiram na presença de Deus, nunca ficaram lá ao tempo suficiente. A maioria dos cristãos desse país já ficou até de madrugada assistindo um filme, já gastou tempo com tantas outras coisas, mas nunca mergulhou na presença manifesta de Deus. Essa é a razão de tamanha pobreza espiritual. Mas eu te convido a mudar essa história hoje e a mergulhar, a não apenas cantar uma música como poesia, mas que isso se torne realidade, que você seja como Moisés, que você mergulhe e fique lá prostrado. Moisés ficou 40 dias e 40 noites, não foram 5 minutos, foram 40 dias e 40 noites. Eu te convido a deixar um cristianismo teórico para trás. Eu te convido a deixar seus sentimentos para trás. E porque Moisés mergulhou, ele recebeu as tábuas com os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Sabe o que é isso? Escreveu que o dedo de Deus, recebeu o que Deus escreveu. Êxodo, projeção, Êxodo 31, 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Moisés subiu para estar com Deus. Moisés subiu para adorar o Senhor. Moisés subiu para orar e interceder pelo povo. Olha o que ele mesmo diz em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9. Moisés disse: quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, olha o que ele diz: as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês. Ele diz: fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. Se for preciso fazer isso, Deus te capacitará para isso. Mas eu sei que você tenha coragem de sair desse nível de religiosidade e mergulhar no nível da espiritualidade de Deus. Em Deuteronômio 9, 18, Moisés fala do segundo período. Moisés fez 2 períodos de 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Jejum total, verso 18. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, aquele pecado da idolatria, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar o Senhor a ira. Moisés subiu para ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz da TV, da internet, das redes sociais, tantas vozes, tantos barulhos, mas o Senhor te chama para um lugar secreto para ouvir a voz de Deus, a poderosa voz de Deus. Diga amém. Você é chamado para entrar, não apenas para falar, para dar um relatório, mas você é chamado para parar e ficar lá prostrado e ouvir o que Deus tem a dizer para esses dias. O céu tem sempre uma resposta, o céu tem a solução para o que você precisa. O Senhor é a resposta, mas só vai ouvir a voz de Deus quem mergulha na presença santa do Senhor. Quantos querem ser amigos de Deus? Só se torna amigo íntimo de Deus quem mergulha na nuvem da glória de Deus. Talvez você tenha reclamado tanto, falado tanto, porque você não está vendo os milagres, não está vendo o que você ouve, não está vendo o que você lê na Bíblia. Eu quero te convidar, mergulha primeiro, você verá. Diga amém. Moisés subiu para tornar amigo íntimo de Deus. Êxodo 33, 11. Olha o que o texto diz: o Senhor falava face a face com Moisés, como quem fala com seu amigo.
Diga face a face. Diga de novo, face a face. O Senhor tem falado face a face com você. Se Ele não tem falado, não é porque Deus parou de falar, é porque nós paramos de mergulhar na presença dEle. Porque o Senhor só fala com quem o busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Para de buscar as bênçãos e comece a buscar a face de Deus, e Ele vai se manifestar. Diga amém. O Senhor falava face a face com Moisés como seu amigo. Em Números 12, versículos 7 e 8, Arão e Míriam tinham falado mal de Moisés, e Deus desceu em defesa de Moisés. E quando Deus desceu, Deus chamou os três para a porta da tenda, Arão, Míriam e Moisés. E olha o que Deus diz: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha o que Deus diz, lê comigo, vamos lá? Falo com, todos vocês, 1, 2, 3. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Deus falou para Arão e Míriam: como vocês não temeram falar do meu amigo. Deixa o texto, meu irmão, por favor. Números 12, 7 e 8. Se você for amigo de Deus, você não precisará se defender, Ele virá em tua defesa. Quando Arão e Míriam teceram uma crítica a Moisés, Moisés provavelmente nem sabia daquela crítica. Deus chamou os três e Deus veio e corrigiu os dois lá, e disse: como vocês não tiveram temor de falar do meu amigo, eu falo com ele face a face, não é por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Moisés não podia ver a face de Deus. Esse era o terceiro mês ainda que eles estavam vivendo aí, depois da saída do Egito. Se ele visse, ele teria que subir. Ninguém pode ver a face de Deus e continuar aqui. Mas Moisés via a forma do Senhor, e ele falava face a face com Jesus, numa aparição pré-encarnada do Senhor Jesus. Ser cristão não é ter momentos com Deus de final de semana. Ser cristão é andar lado a lado com Deus, é caminhar com Jesus, é estar diante da face dEle, é ser amigo de Deus. Jesus disse: eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu chamo vocês de amigos. Vocês são chamados, meus irmãos, para ser amigos de Deus nesse tempo, para ouvir o que o Espírito está dizendo. Diga amém. Moisés subiu para receber as revelações do Senhor. Quando Moisés sobe a segunda vez, Êxodo 34, 5 e 7, o Senhor desceu. Ei, se você der alguns passos em direção a Deus, Deus vem ao teu encontro. Vou repetir, talvez a tua mente seja liberta para você entender agora. Se você der alguns passos em direção a Deus, o Deus do céu descerá ao teu encontro. Êxodo 34, 5 a 7, Moisés preparou 2 tábuas e levou. E o texto diz: e Deus desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande é misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão, o pecado, que não é inocente o culpado, e visita a iniquidade dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas abençoa até 1000 gerações daqueles que os amam e praticam os seus mandamentos. Milhares de homens foram chamados, mas um só subiu, e o que subiu, Deus desceu ao encontro dele. Quem sabe hoje você vai mergulhar na presença de Deus. E ali Moisés ficou 40 dias. Eu quero concluir dizendo algumas coisas a você. As revelações do Senhor Deus são para os seus íntimos. Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor para que os temem, para aqueles
que buscam, a esse Ele dá a conhecer a sua aliança. Eu quero encorajar você hoje a entrar na nuvem da glória de Deus, a mergulhar na presença dEle agora mesmo. Todos os filhos de Deus podem entrar. Diga comigo: todos os filhos de Deus são convidados a mergulhar na presença de Deus. Todos os filhos, todos aqueles que foram comprados, redimidos, lavados, perdoados, purificados, justificados no sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, todos podem entrar. Todos podem desenvolver intimidade, todos podem ouvir o Espírito Santo, todos podem entrar no Santo dos Santos, naquele lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O Santo dos Santos que está no céu é a minha habitação natural e a sua habitação natural. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 22, e nós vamos encerrar aí. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, ou no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, diga comigo: aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Ele disse: entre no Santo dos Santos, suba ao santo monte do Senhor. Não é mais o Sinai, é a presença do Deus eterno. O Santo, 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 Santo. Você pode fazer um ato profético a partir de agora, dizendo: hoje eu mergulho na presença de Deus. Eu não vou procrastinar, não vou deixar para depois. Eu começo aqui e agora, neste culto de adoração. Você é convidado, você é encorajado a entrar no Santo do Santo pela fé, pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou através do véu. O Senhor te chama. Se você tem fome, mergulhe na presença dEle. Davi disse: a minha alma tem sede de Deus.